O que acontece também quando ele está correndo com Mônica, no último quadrinho. Os pequenos traços cubos que aparecem ao lado dos personagens em todos os quadrinhos expressam o movimento das partes do corpo de cada personagem. Letra B. O que simboliza as gotinhas bem próximas dos personagens, desenhadas em vários quadrinhos. As gotinhas que aparecem no segundo, terceiro, quinto e sexto quadrinho representam a agitação e a alegria de Cascão e Mônica, rindo só de imaginar a situação até então engraçada que Cebolinha estaria enfrentando. No último quadrinho, as gotinhas expressam a aflição de Cascão ao socorrer Cebolinha, atacado por pica-paus e quase caindo no precipício. Letra C. No sétimo quadrinho, os traços retos são um recurso gráfico que representa a reação do personagem Cascão. Após a pergunta de Mônica, no quadrinho anterior, o que eles representam? A súbita preocupação e o pavor de que algo grave tivesse acontecido com Cebolinha. Letra D. Os traços retos também são utilizados em outros dois momentos da história. Localize-os e interprete o que significa em cada caso. Os traços aparecem já no primeiro quadrinho e representam a intensidade do riso de Cascão. Aparecem também no último quadrinho para representar a intensidade do ataque dos pica-paus sobre Cebolinha. Sexta. A história em quadrinhos é narrada de acordo com uma sequência e, por isso, é conhecida também como arte sequencial. Letra A. Explique por que essa sequência textual apresenta uma relação de causa e efeito. Há sempre um fato que resulta num efeito ou numa consequência no quadro seguinte. Por exemplo, no primeiro quadrinho, a alegria de Cascão, que ria sem parar, motivou a pergunta de Mônica no segundo quadrinho. Letra B. Observe que as duas perguntas de Mônica, no segundo e no sexto quadrinho, constituem a causa do que acontece em seguida. Ou seja, cada uma produz um efeito com uma consequência. Explique quais são essas consequências. Em razão da primeira pergunta de Mônica, Cascão conta a ela tudo o que havia acontecido com Cebolinha. Isso ocorre no terceiro, quarto e quinto quadrinhos. Já a segunda pergunta de Mônica faz com que Cascão caia em si, no sétimo quadrinho, e saia em socorro de Cebolinha no último. Sétimo. Numa história em quadrinhos, o texto pode estar dentro de balões ou de legendas, também chamados de letreiros. Letra A. Esses balões apresentam um rabicho, que é aquela setinha, digamos assim, que puxa o balãozinho, ou apêndice. Um tipo de sinal gráfico que sai do balão e aponta para a personagem que fala. No texto, porque há balões com traçado curvilíneo e o rabicho em linha reta. Esse tipo de representação gráfica constitui os balões de fala ou balões fato, que são tipos mais usados nas histórias em quadrinhos, quando há diálogos normais entre os personagens. Letra B. Há também balões com linhas irregulares, formados por pequenas curvas, chamados balões trêmulos, o que sugere essa forma alterada de alguns balões no texto. Inicialmente, os balões trêmulos simbolizam o movimento dos personagens Cascão e Mônica, quando ri à vontade, divertindo-se com o que ocorreu com Cebolinha. No oitavo quadrinho, porém, o balão trêmulo representa o medo ou receio de Cascão de não conseguir salvar a amigo. Então, cada balão, como eu expliquei para vocês na aula, tem um significado. Tem o balão do choro, do grito, da raiva, do medo, do frio e assim por diante. Letra C. Explique por que há balões ligados a outros por um rabicho, formando uma sequência no quarto e quinto quadrinhos. Esses balões interligados indicam que o mesmo personagem, no caso Cascão, continua a falar sobre o acidente sofrido por Cebolinha. Oitavo. As letras que compõem o texto podem apresentar, às vezes, um tamanho maior ou menor, dependendo do tom de voz do personagem. Letra A. Em geral, como são as letras utilizadas nos balões das histórias em quadrinhos? São letras de forma, maiúsculas e desenhadas à mão. Letra B.
Dentro dos balões, pode haver sinais gráficos como pontos de interrogação e de exclamação. Também se podem empregar interjeções e palavras que procuram imitar sons ou ruídos, chamados onomatopeias. O que expressa as onomatopeias no texto? No primeiro e segundo quadrinhos, ré, 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 expressa o riso de Cascão, que é uma interjeição. Assim como o riso de Mônica, no quarto quadrinho. No quinto e sexto quadrinho, ha, 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 também representa o riso dos dois personagens. Aliás, interjeição não, onomatopeias, como ele falou aqui, que é o som de representação de objeto, de ruído, como ele fez aqui, de sorriso, ré, 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 ré. Então, não é interjeição, é onomatopeia, como ha, 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 é a zoada da pessoa batendo na porta, toque-toque, reco-reco, piu-piu. Não. Muitas vezes, o humor na história em quadrinhos ocorre em função de uma situação corriqueira e comum. Como se produziu o humor na narração desses quadrinhos? O humor se concentra no último quadrinho, quando Cascão e Mônica se encontram, Cebolinha pendurado, quando Cascão e Mônica encontram Cebolinha pendurado num galho, prestes a cair no precipício, enquanto Pica-Paus míopes o atacam. Na verdade, o humor ocorre quando Cascão e Mônica percebem que o acontecimento a respeito do qual riam não tinha nada de engraçado, porque Cebolinha estava por uma situação bem perigosa. Finalizamos por aqui. Beijos e até mais. Fiquem com Deus.